Bom, meu nome é Samara Fernandes, hoje eu sou empresária na cidade de Vicente Pires, Distrito Federal. Nós tornamos uma clínica de estética há 2 anos, estamos quase completando 3 anos de clínica de estética e eu estou nessa missão de empreender na área, porque foi na verdade uma oportunidade que eu vi, mas eu não sou da área de estética. Então, quando eu me formei lá atrás no ensino médio, eu optei por seguir carreira jurídica, entrei para fazer direito, só que eu não tinha a opção de só estudar, eu tinha que estudar e trabalhar. E aqui, pelo menos aqui em Brasília, quando você vai trabalhar, ou você vai para os órgãos públicos, né, estagiar e tudo mais, entra para empresas privadas, ou senão você vai trabalhar com vendas. E aí o comercial sempre me chamou muito pela minha facilidade de comunicação. Então, desde que eu comecei a minha faculdade, eu já comecei com vendas. E a princípio comecei em shoppings, depois comecei a trabalhar por conta própria. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o marketing multinível. Aí foram 8 anos em uma empresa que eu conquistei, foram 2 carros cor-de-rosa, eu tinha uma equipe de vendedoras. E nessa empresa, como nós trabalhávamos vendendo dermocosméticos, eu me afeiçoei muito com a área, né? Apesar de estar fazendo direito, eu gostava muito, né, de trabalhar com indicações de dermocosméticos, mas nunca me houve a necessidade ou o desejo de trocar de área de formação. Então eu sabia que aquilo era um momento da minha vida. Só que eu despontei muito por conta dessa minha postura mais comercial, desse meu engajamento comercial. Quando eu saí da Mary Kay, a princípio foi para empreender, e aí eu tive a oportunidade de começar a engajar num negócio como personal organizer, mas esse negócio carreira solo ali, eu sozinha, trabalhando sozinha, só comigo mesma, não emplacou comigo. Eu queria algo com mais pessoas, eu sempre gostei de dar treinamentos, né? Fiz algumas formações como palestrante, fiz formação em coach, então a minha área sempre foi essa, treinamento e vendas. E aí depois, na época da pandemia, comecei a trabalhar com outra empresa de marketing multinível. Nessa empresa eu trabalhei por 1 ano direto, home office, mas cheguei a 3.600 executivos de vendas. E inicialmente aqui era um ponto de distribuição dos produtos. Eu comecei com esse intuito, eu abri o ponto para distribuição dos produtos que eu já tinha uma equipe de vendedores, só que como a clínica, a loja no caso, né, até então tinha o mezanino, eu fiz salas de atendimento e comecei a princípio com coworking. E aí para profissionais de estética. E comecei a receber esses profissionais aqui para fazerem atendimento. E eu alugava por hora. Só que como eu tenho esse desejo de entender o profissional, né, e desenvolver esse profissional, eu comecei a perceber que o profissional de estética ele tinha essa dificuldade comercial. Ele tem muita facilidade na execução, ele gosta ali de elaborar em cima do cliente, né, de trabalhar a paciente dele, de desenvolver e modelar aquele corpo, mas ele tem dificuldade de explicar o que ele está fazendo e de vender, comercializar isso. Então, quando eu me percebi, eu estava com um leque de profissionais aqui dentro, eles não tinham uma capacidade de investimento, né, de máquinas, aparelhos, produtos, e eu tava fazendo toda a captação e todo o comercial, e eu falei, gente, é isso, eu vou mudar meu CNPJ. E eu comecei a, de fato, contratei as profissionais e me posicionei como uma clínica de estética. Isso tem 2 anos e na verdade, foi uma surpresa na época para os profissionais, porque o nosso primeiro passo foi o investimento em máquinas. Porque eu tava vendo o trabalho manual, eu via o quanto elas eram talentosas, mas a gente sabe que o manual ele tem uma limitação, né? Então quando a gente vai para quebra de gordura, flacidez, eu percebia que precisava de algo mais. E foi quando a gente começou a pesquisar sobre aparelhos e o que a gente poderia entregar mais. Então, através dessas profissionais, elas foram sugerindo, fomos pesquisando os procedimentos que ofereciam menor risco e maior resultado, até que fomos comprando pouco a pouco, e hoje nós temos já um leque de
de equipamentos que conseguem entregar um resultado bem satisfatório. E eu tenho gostado muito, a área está me surpreendendo consideravelmente, porque eu nem me esperava estar nela, né? E hoje eu já consigo imaginar, hoje eu tenho uma quantidade de profissionais que prestam serviços, né, aqui dentro da clínica, mas eu já consigo me imaginar, nós chegamos num patamar hoje aqui, que eu consigo visualizar a gente multiplicando isso. Que seja talvez ensinando o profissional de estética a comercializar o próprio serviço, né? E essa é a nossa intenção daqui para frente, que a Espaço 7 consiga ter esse alcance, sabe? Alcançar esse profissional. E nós sabemos que o que vai chamar isso são os resultados dos clientes. Então está sendo muito legal, através de tudo que a gente está oferecendo, dos protocolos e tratamentos, né, ter essa expansão. Então nós tivemos em 2 anos e meio, hoje nós temos uma carteira de 1.600 clientes. A gente tem uma faixa de 400 clientes atendidos mensalmente. Então é um alcance que enche a gente de orgulho, porque nós temos uma esteira de produtos que eu tenho um ticket desde R$ 89,00 até tickets mais altos, e eu consigo atender o público A, o público B, o público C, todos de uma forma bem acolhedora. E é o nosso objetivo. Acho que por eu não ser da área da estética, eu tive essa necessidade de entender o que o profissional estava fazendo e traduzir isso para o cliente final. Então, quando o cliente vem, a anamnese ela é feita comigo a princípio, a avaliação profissional é feita com o profissional de estética. Mas a anamnese é aquela sondagem de necessidades, o que ele quer, o que aconteceu que, né, ganhou aquela gordurinha localizada, como é que é a história daquele corpo que eu vou cuidar, né, que nós vamos cuidar enquanto clínica. E eu amo isso, porque para mim desvendar pessoas e conhecer histórias é a parte mais legal do negócio. Então, quando eu consigo ver que com o que eu tenho na clínica a gente consegue alcançar a expectativa do cliente, é muito prazeroso traçar essa jornada junto com ele. Então hoje eu desenvolvo 100%, não faço mais revenda de produto, é somente mesmo como clínica de estética, e eu tô apaixonada pela área. É desafiadora, sim, né? Muita coisa ao mesmo tempo, toda hora tem uma novidade. E a gente tem que estar sempre estudando, sempre se capacitando, e não é só as novidades daqui, mas o cliente toda hora se posiciona como uma novidade diferente na vida dele. Então você põe ali um protocolo e acontecem várias coisas no decorrer desse protocolo e você precisa estar ali se ajustando para oferecer o melhor para esse cliente. Então eu digo que é um desafio por dia, mas tem me surpreendido porque, como eu não gosto muito de rotina, eu gosto dessa movimentação, eu gosto dessa variedade no dia a dia. E já eu sinto que as profissionais de estética, elas gostam, né, do horário delas, do cliente confirmado, da agenda e tudo bonitinho. E eu já sou mais aventureira. Então, aqui tá o profissional, eu tô aqui e eu consigo comercializar isso para um número maior de clientes, selecionar, filtrar e trazer o cliente qualificado para a mão do profissional que está ali disposto a executar o serviço. Então, é basicamente isso a Espaço 7. Quando a gente desenvolveu a logo, como eu não sabia o que ia ser, né? Eu sabia que iam ter salas de sublocação, que eu queria fazer um cowork, mas eu não sabia se ia ser para profissionais de estética, se ia ser para profissionais de venda, eu não sabia o que ia ser, e eu sabia que ia ser um espaço multifuncional. E o número 7 ele é muito marcante para mim. Então a nossa logo ela tem 7 números 7 que formam a nossa estrela. E foi assim que nasceu a Espaço 7. O nome ele não é sugestivo, né? Gera o que é isso, o que está acontecendo ali, justamente para que a gente tenha esse leque de possibilidades. Então aqui a gente pode trabalhar, né, com facial, corporal, capilar, trabalhamos com injetáveis, e é basicamente essa a história da Espaço 7. Hoje são 2 anos e meio, depois que nós mudamos o CNPJ para a clínica de estética. E eu considero que a gente está crescendo consideravelmente, tenho gostado bastante dos resultados. Quando nós começamos a pesquisar, como nós já tínhamos vindo de um mercado, né, de vendas diretas, a gente tinha contato com muitas pessoas que faziam atendimentos domiciliares. Essa pesquisa ela começou com esses profissionais, até que nós chegamos à Medical Sun. Então, como eu precisava me sentir segura
justamente porque era uma área nova que eu estava desbravando. Quando nós chegamos à Medical Sun, nós nos sentimos amparadas, porque de fato nós recebemos todas as informações dos produtos, das máquinas, e eu vou ser sincera, nós pesquisamos bastante. E como eu sou, eu preciso me sentir segura para dar um passo, né? A forma de comunicação, né, da Medical Sun com a gente, né, toda a explicação, a explanação sobre as máquinas, fizeram com que a gente não tivesse medo no investimento. Era um investimento com retorno certo. E eu tinha um senso de urgência, nós tínhamos um senso de urgência, então a gente começou a trabalhar sem ter um capital ali de reserva, então era dia após dia produzindo. Então confiar na empresa para prazo de entrega, para o equipamento chegar funcionando, o equipamento chegar de uma forma em que você já pode de imediato iniciar um atendimento. Então, quanto a tudo isso, a Medical Sun nos deixou seguras. E aí nós optamos pela Medical Sun, para poder começar o nosso trabalho com a parte de equipamentos. Olha, eu fiquei assim, quando eu conheci a Crio, eu ouvia muito superficialmente, né? Eu tenho 3 filhos, então eu tive um de 9, hoje tá com 7, o do meio, e uma caçulinha que tá com 5 anos, né? Eu cheguei a 94 quilos. Então, para eu conseguir regredir para o meu corpo, eu cheguei a pesquisar diversas formas de perda de medidas e cheguei a me submeter a diversos procedimentos. Então, a Crio, eu já sabia que para extrair aquela célula de gordura, aquele tecido adiposo de dentro de mim, eu teria que me submeter a uma lipo, né? Ou teria que ir para um procedimento que de fato fizesse a morte celular. E aí foi quando eu me apaixonei pela forma como a Crio interage com o tecido adiposo. Porque eu não crio uma lesão, né? É um processo inflamatório que não gera a cliente, principalmente aqui, que a gente optou pela de placas, né? Não fica roxa, não fica desconfortável, não sente dor, né? É um procedimento muito confortável para o cliente e ele entrega um resultado sem gerar grandes transtornos na saúde mesmo, porque é gradativo. Esse emagrecimento que ele é muito abrupto, ele costuma trazer consequências, né? E a Crio, ela entrega justamente isso, aquele emagrecimento, né? A gente vai vendo ali 30, 60, a evolução da nossa cliente, do nosso cliente. Então, como nós estávamos buscando um tratamento em que a gente pudesse oferecer um resultado sem desconforto, com o máximo de eficiência, sem mexer muito com o metabolismo do nosso cliente, para a gordura localizada, né? O cliente está ali associado à nutrição adequada, atividades físicas, né? Nós nos sentimos seguras com a Crio, então hoje ela é despontado o procedimento que a gente mais procura, justamente porque é um procedimento confortável. Então hoje eu digo que é a nossa pepita de ouro, porque é onde eu consigo escalar as minhas métricas de faturamento, de fato. Então, as minhas possibilidades com a Crio são infinitas de faturamento. Eu tenho serviços, eu tenho mão de obra, mas eu sei que quando eu falo da Crio, quanto mais resultado eu entrego, mais eu consigo escalonar o meu faturamento e o resultado ele é praticamente certo, né, para gordura localizada. E é muito legal quando você vende um procedimento que você pode dar o valor a ele porque você sabe que consegue entregar um resultado. Então, basicamente, a Crio hoje é a nossa pepita de ouro. É onde a gente vê a possibilidade de pular de X para 2X. Então, quando a gente quer galgar ali um faturamento mais alto, é nisso que a gente foca nas divulgações, no marketing. E é um marketing, de fato, muito... Ele tem uma conversão muito alta. Tanto que a gente tem diversos outros tratamentos, mas no marketing, no tráfego, né, nas nossas postagens, a Crio, ela arrasta, sabe? Ela não chama, ela arrasta o cliente aqui pra dentro. E eu falo que é um investimento, né? Eu falo que é um carro sendo investido no corpo daquela cliente, então a cliente se sente, assim, bem valorizada. E a gente é uma internação quase, a cliente se sente no spa, ela fica várias horas aqui com a gente, né? A sala é confortável, ela fica assistindo filmezinho, então elas gostam bastante.
Olha, sendo bem sincera, eu acredito que seja a área que mais vai crescer nos próximos anos, né? Eu já ouvi falar que hoje em dia a cada esquina tem uma padaria, mas que muito futuramente a cada esquina terá uma clínica de estética. Aqui no meu bairro eu já vejo isso sendo na prática, né? A gente já tem um leque de concorrências satisfatório. Eu gosto de ter, né, outros profissionais para ter o referencial. Então, e como eu estou falando de serviço, eu não tenho, isso que é o mais interessante na estética, eu não preciso fixar o meu valor, porque o meu valor está na prestação do serviço. Então, quando eu falo de serviço, eu precifico conforme a qualidade do que eu estou entregando. Isso é muito legal, porque conforme eu vou me qualificando, conforme o profissional vai se qualificando, ele vai melhorando o faturamento dele. Tem empreendimentos, lugares que você empreende, que é meio que limitado ali, né? Então, eu considero hoje uma área atrativa. O investimento, ele tem retorno muito rápido. Então, no nosso primeiro mês executando o CRIO aqui dentro, a gente vendeu o valor equivalente ao nosso investimento. E isso me surpreendeu muito, porque a gente não esperava por isso. Então, o retorno é muito rápido e o resultado do cliente é certo. Então, você trabalha com um nível de satisfação grande. O cliente volta, o cliente gosta, o cliente procura. E é uma área prazerosa de se trabalhar, porque os assuntos são leves, o ambiente é muito gostoso, então as pessoas vêm para cá para se cuidar, então é um ambiente tranquilo. E eu particularmente tenho gostado bastante e aconselho, porque hoje, se eu estivesse na área que eu de fato escolhi, eu acredito que a minha rotina ia ser um pouco diferente, né? Eu ia lidar com problemas diários e é muito bom você lidar com soluções.